Boa noite! Começando mais um Arte Nossa de Cada Dia. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente conversar mais sobre teatro, televisão, cinema, humor, tudo que a gente gosta de fazer. Hoje a gente vai receber a atriz Renata Castro Barbosa. Vamos chegando, chamando os amigos e vamos entrando. E aí, Cíntia? Vou até acenar para você. Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando para o nosso papo de hoje. Vamos compartilhando a live, chama os amigos, todo mundo para assistir. Hoje vai ser divertido, hein? Esperar a Renata entrar. Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vamos bater papo hoje com a atriz Renata Castro Barbosa. Vamos falar de carreira, de formação de ator, de humor. Vai ser um papo bem divertido. Vamos lá. A Renata chegou. Vou adicionar a Renata aqui. Oi, Lucas. Cheguei! Oi, tudo bom? Tudo bom, meu amor? Tudo bem, só de longe, né, que a gente se conhece. Não tem jeito. Mas tem Ninguém, muita gente assim agora. todo mundo se encontra só aqui pela telinha. Menina, eu já estava falando isso pro Léo. Parece namoro à distância, que você conhece na internet, que depois que passar a pandemia a gente tem que marcar de encontrar e conhecer pessoalmente. É verdade. Aí você fica só acostumada a falar assim, né? Com as Não é? pessoas. Ó, meu pai entrou aí, Aí, o Rodrigo Tenório, e tem uma galera boa entrando aí. a Ana Lu, minha aluna. Leila Mendes foi minha professora. Ai, Falou assim, Leila! da Globo, Leila foi minha tia até pouco tempo atrás. Eu fui casada há 10 anos com o sobrinho da Leila, afilhado dela. Leila é a paixão da minha vida, me salvou de um calo vocal que eu talvez tivesse que operar, e Leila me salvou no exercício. no Devo minha exercício. voz a Leila. É na malhação que a gente tira calo. Não A Leila existe foi minha ninguém melhor que professora. Leila. Leila é... Carolzinha também foi minha aluna, Carol Carol Portes. Portes, que saudade! Ó, a Leila falando. Sua Fonofã. Leiloquinha. A gente, no final das contas, a gente tem um monte de amigos em comum que a gente vai descobrindo depois, né? Exatamente, exatamente. Mas tudo bem, a gente está aqui, vamos nós. Vamos conversar hoje, Renatinha, sobre a formação do ator e também sobre o humor, que é o que está salvando a gente nessa quarentena, pelo amor. Graças a Deus. Ai, santo humor. Graças a Santo vocês, humor. a gente está sendo salvo. Aliás, o meu filho é muito fã seu e do Léo. Meu filho tem 12 anos e ele é apaixonado pelo Zorra e ele adora vocês. Ai, que fofo. Manda muitos beijos para ele. Ele falou assim, nossa, mãe, você vai conversar com a Renata, tipo, muito íntimo. Ah, fofo. Manda muitos beijos para ele. Ai, então vamos começar, Renata. Você começou criança, né? Eu comecei criança. Como é que é esse processo de criança, pré-adolescente, estar no meio profissional? Pois é. Exato, foi bem complicado para mim. Esses dias eu estava conversando com o pai do João, do meu filho, que tem 15, sobre isso, assim, como é que a gente, né, porque os dois tiveram essa experiência, como é que é isso? Eu comecei, na verdade, eu era muito tímida, mesmo assim, eu não falava com ninguém, eu era um bichinho do mato. Aí eu repeti de ano num colégio e fui para outro colégio. Nesse outro colégio tinha teatro, como aula.
E logo no começo o professor já me chamou e já começou a me perguntar meu nome, não sei, eu queria morrer naquele momento. E ali eu comecei a fazer teatro e fiz muito teatro no colégio, assim, fiz muito cenário, muito figurino, corri muito atrás, leva coisa na mala do carro do amigo e pede emprestado aqui e ali. Comecei muito assim. E aí meu pai morava no mesmo prédio da Maria Carmen Barbosa, que na época era produtora de elenco da Globo. E aí eu queria muito conhecer como funcionava dentro da televisão. Ainda era Jardim Botânico. Lu Fregolente entrou. Lu Fregolente é minha sócia, minha parceira, minha alucinada que eu amo, uma atriz, roteirista incrível. Beijo, Lu. E, enfim. E o Léo entrou também, viu, Renata? Ai, deles se não entrasse. Ah, gostosa. A Lu é um bom papo. A Lu é um bobô de papo. Ó, Eu vou te então, indicar a já Lu. fica A Lu é a um bom dica aí, papo. Lu. Já vou te procurar. Lu é um excelente papo. Pessoa inteligentíssima, talentosíssima. Enfim, e aí eu pedi para ela me levar, e ela me levou na gravação na Jardim Botânico, só que ela me levou tipo fã, para conhecer os atores, e não era isso que eu queria, voltei brava, que eu queria saber como funcionava. E aí ela falou, ai, não entendi que você queria isso. E aí me chamou para fazer um teste. E o primeiro teste que eu fiz, eu tinha 12 anos, a idade do seu filho, 11 para 12. Eu fiz Navio Negreiro, do Castro Alves, com a direção do Grisoli, que era um diretor super... mais das antigas, assim, super correto e super, sabe, duro. E eu fiz Navio Negreiro, um monólogo de 3 páginas e meia, falando, né, Castro Alves. Eu não sei como eu passei nisso, mas eu passei. Não, eu não tinha ideia. Eu lembro até hoje da sensação de eu parada em frente à câmera que ia gravar o teste, e eu parada ali com ele. Eu lembro da sensação de nervoso até hoje. Assim, Imagina, desse momento. uma criança tímida, você ainda está ali fazendo um teste. Realmente, eu não sei como é que eu fui chegar ali. E aí, dali, eu ia fazer a minissérie cancelou. E aí, eu nem tinha começado a gravar. A minissérie começou a gravar e eu nem cheguei a começar a gravar. E aí, eu fui parar na Vale Tudo. Na novela, foi a primeira novela que eu fiz. E é difícil, foi difícil. Nossa, você caiu no meio de um monte de fera, né? Eu dei muita sorte, Carla. Minha vida toda eu caio com pessoas... Assim, não. Foi um marco da televisão. Foi um marco. Foi um marco e eu dou muita sorte. Eu trabalho com pessoas muito queridas, com pessoas muito inteligentes e com que eu aprendi muito. Eu digo que eu aprendi muito. Eu fiz curso, eu estudei, eu fui para cá, eu fui para a faculdade da cidade, eu fui estudar com o Grupo TAP em São Paulo. Mas eu, de qualquer maneira, eu aprendi muito na vida, porque eu comecei muito nova, né? E é complicado, porque eu tinha o colégio, teve uma época que eu tive uma estafa, com 15 anos eu tive uma estafa, porque eu tinha o colégio de manhã, depois eu saía do colégio, eu ia gravar Mico Preto, que era uma outra novela, e depois eu saía da gravação e ia ensaiar uma peça infantil, que eu fazia mágica e acrobacia. Então, uma hora eu tive uma estafa, com 15 anos eu tive uma estafa. Então, assim, é complicado. É punk, mas não me arrependo. O Marco Aurélio perguntou se você é parente do velho Castro Barbosa. Sou sobrinha neta. Sou, da PRK30. Sou sobrinha neta. Eu não cheguei a conhecer ele, infelizmente. Pode passar. O Léo tá agachado para passar. Juro por Deus, ele ia passar de 4. Oi, a Lu tá aqui. É que eu tô de pijama. Ele ia passar de 4 aqui embaixo. Pior. Não precisa. Não, mas ninguém ia ver. Mas eu ia. Eu tava vendo uma pessoa passando aqui, não tava dando. Ele é meu tio-avô, eu não conheci. Eu conheço tudo da PRK30 e tal, assim, mas eu não cheguei a conhecer. É um lado da família, ele era irmão do meu avô e eu não cheguei a conhecer. A família estava mais separada quando eu cheguei e não conheci, mas conheço tudo da história. E quando eu comecei na TV Globo, o Paulo Biratã, que foi quem me chamou a primeira vez para trabalhar e tal, que era um diretor maravilhoso que a gente tinha lá, falava, vamos botar o nome todo. Eu falava, esse nome é grande, esse nome não vai dar certo. Ele falava, você tem que botar, é um nome de família. Assim como a Lu Fregolente, que é essa minha parceira, que também é de família de gente que já estava há muito tempo, muito antes da gente. E aí eu passei um tempão que eu achava, gente, eu passei um tempão sendo Renata Castro, Renata Barbosa, nunca saía o nome todo. Só saía o nome todo quando era alguma notícia bombástica, aí eu vi o nome inteiro. Então eu passei muito tempo até eu me acostumar por ser um nome grande. Mas o Paulo Biratã fez questão. Eu me lembro de Tieta, a gente é praticamente da mesma idade, eu me lembro de Jovens. Tieta
Jovens, claro. Jovens. Recém-saídas da adolescência. Mas era Renata Castro Barbosa, não era? Sempre foi. Da novela. Sempre foi. Mas assim, na Tieta, por exemplo, o Paulo fazia questão. Depois, naturalmente, às vezes ficava... Na Vale Tudo começou como Renata Barbosa. E aí eles consertaram. E antigamente não era essa tecnologia. Então, consertar demorava tinha todo um processo. Então, assim, demorou para... Na entrevista, eu era sempre Renata Castro ou Renata Barbosa. Até eu começar, eu acho que me apoderar desse nome. Eu acho que foi aí que eu tinha muito nervoso de ser um nome grande, porque não é o comum. E aí, na Tieta, o Cláudio Correia Castro falava para mim, pelo amor de Deus, temos aí Cássio Gabos Mendes, Cláudio Correia Castro. Na Tieta, a gente já tinha um monte de gente com esse nome, um nome grande. E aí eu comecei a me apoderar dele. Então, hoje, eu naturalmente, para mim, é como se fosse um nome só. Mas ele foi usado porque era importante, o Paulo Gratão achou importante, aí eu fui estudar sobre a minha família e tal, e super agradeço de ter esse nome, mas infelizmente eu não conheci. Okay. E você foi crescendo na televisão e ao mesmo tempo estudando também, Sim. né? E você foi acompanhando toda a evolução, né? A mudança toda porque é muito diferente fazer novela hoje do que era nos anos 80 e 90, Sim. né? Muito. E aí, como é que você foi passando por esses processos de mudança? Tá no teatro e tá na TV ao mesmo tempo e ainda ser uma adolescente. Eu acho que, assim, eu sempre fui velha, eu acho, de alma, no sentido de focada no meu trabalho. Eu sempre fui muito espivitada e divertida, e assim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu sempre fui muito correta naquilo que eu escolho de trabalho. Então, eu fui uma péssima aluna de colégio, péssima. Tudo que eu tive de péssima de aluna de colégio, eu tive de boa em faculdade ou em curso, porque eu fazia o que eu gostava. Eu não sei exatamente, eu nem sei te dizer muito como é que eu passei por isso, porque na época eu não olhava para esse lado. Né? Assim, hoje, com meu filho, eu me preocupo, porque eu sei que ele vai ter que abrir mão, se ele for começar a trabalhar agora, ele vai abrir mão dos estudos dele, eu não quero que isso aconteça. Mas eu acho que também a gente era mais de uma outra época, as coisas eram menores, né? Eu venho de uma TV Globo que tinham 3 estúdios, 4 estúdios no Jardim Botânico, A, B, C e D, só. Tinham 3 novelas. A cenográfica era aqui na Ayrton Senna, em Guaratiba. Não existia nada aqui também. Nada. Então, assim, eu venho de uma época que também dava para... Era mais calmo. Tudo era mais lento, naturalmente mais lento. A minha adolescência não tinha a rapidez que tem hoje. Eu tinha festa sexta e sábado, eu não tinha todos os dias, eu não saía meia-noite, né? Era uma outra época também que eu acho que favoreceu e facilitou isso. Mas com certeza eu amadureci mais rápido, eu vivenciei coisas, de ver coisas mais cedo do que muita gente. Eu me lembro quando eu fui viajar com a Tieta, a primeira viagem que a gente fez para Cabo Frio, antigamente não precisava ir um adulto da família. Tá? Você tinha e eu fui de 14 anos? 14 para 15. 13 para 14. Uma loucura. Uma loucura. E aí a minha mãe me levou na porta do ônibus e falou, bom, te ensinei tudo que eu tinha para ensinar, agora é com você. Mas tinha o respaldo, o Paulo Biratã falou com a minha mãe, eu tinha um quarto sozinha, a equipe olhava muito por nós, mas eu não tinha ideia de tudo que acontecia por trás, de quem era mais velho, das festas. Eu não tinha nada. Para mim, eu estava ali, ó, turma do Guaraná, feliz e contente. Mas não tinha, você tem uma ideia. Hoje você não tem uma criança que vá para o estúdio sozinha de jeito nenhum. Você tem que ter alvará para trabalhar. Era uma outra época, né? Assim, de um outro momento. Eu acho que eu fui levando, Carla, meio na paixão mesmo. Eu me lembro quando eu fiz os meus 18 anos, que aí, assim, faculdade, o que faz agora? E aí a minha mãe falou, bom, agora acabou de brincadeira, né? Agora vamos, vida que segue. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E eu falei, mas eu já trabalho. Ela nunca me desestimulou, mas eu acho que ela não sabia da importância que tinha para mim. Assim, do tamanho que era para mim. Meu pai sempre foi mais persistente nessa parte e entendia melhor disso. Meu pai é produtor musical, então já tinha uma outra visão disso. Ele está até por aí, meu pai, em algum lugar ele entrou por aí. Mas, enfim, e aí eu acho que, assim, eu fiz faculdade, fiz vestibular para psicologia e para jornalismo.
Só que eu acho que a vida não quis, porque eu comecei assim, eu começava a cursar 2 semanas de faculdade, me chamavam para fazer uma novela, me chamavam para fazer uma peça ou para viajar. Eu nunca consegui. Eu tentei já com 30 fazer faculdade de jornalismo. Foi, tipo, tem umas horas que a gente, como ator, quer desistir, porque é difícil. É um leão por dia mesmo. Assim, eu acho que temos 10 pessoas que conseguem seguir o caminho e crescer sem grandes dificuldades dentro do meio da gente. O resto é muito ralado. É muito. E isso é importante falar, porque todo mundo acha que é glamour, né? Não, Que não você é. vai ser ator para. A gente tem um perfil lá no curso da Estácio, que eu dou aula. Era formação de ator e agora passou a ser agora não, já tem uns anos, passou a ser licenciatura em teatro. Então a gente também muda o perfil do aluno, né? Então ele vai ser professor de teatro. Mas quando era formação de ator, a gente via muita gente que chegava ali achando que tá matriculado numa faculdade de teatro já ia te abrir as portas da TV Globo, não mais nada. Não, pouca. Exatamente. E eu vou te dizer, eu acho que assim, eu peguei bem essa mudança da coisa do ator para cara bonita. Assim, falando grosseiramente, eu peguei bem essa mudança. Foi bem essa fase. Eu peguei bem a entrada de modelo, de muita gente sem estofo. E é muito sofrido pra gente, porque é ralado, é conquistado, é estudado, né? Assim, a gente nunca para de correr atrás. A Lu Fregolente, que eu estava falando agora, a gente fez a peça junto, Alucinadas. A peça virou um programa de TV que era nosso, ou seja, era para ser... E a gente ralou muito para conseguir botar o programa, para fazer a peça sem um tostão, a gente não tinha apoio de nada, não tinha patrocínio. E a gente já estava as duas gatas escaldadas da profissão. Isso eu estou te falando de, sei lá, 8 anos atrás. Então, assim, a gente já estava com a carreira... O teatro ainda é mais difícil. Bem difícil, bem difícil. Eu fiz peças que eu ganhava R$12 no final de semana. Sabe, eu fiz uma peça infantil que eu ganhei R$8, mas aí eu falei assim, eu vou juntar esse dinheiro porque eu queria dar uma máquina de lavar a louça para minha mãe. Eu tinha 17 anos. Vou juntar esse dinheiro. Então, aí eu tive que virar fono, professora, para comprar a máquina. Exatamente. E não dá até hoje, né? Assim, e eu acho que sobrevive quem ama muito o que faz, porque dá os R$8 e você continua indo. E você continua fazendo, né? Você se vira. E, assim, eu já pensei em desistir 500 vezes. Eu e a Lu, a gente tem esse projeto, às vezes, de abrir uma loja de brigadeiro em Nova York, de mudar para lá e fazer uma loja de brigadeiro. A gente sempre fala, tudo é dessa... E o brigadeiro ainda vai ser ela que faz, porque ela que cozinha maravilhosamente bem, nem sou eu. Mas eu vou na aba dela. Mas é difícil, é muito difícil. Tem uma competição, hoje em dia tem uma competição desleal, que é uma competição de uma estrutura física, como você nasceu ou não nasceu. É verdade. E não tem muito o que fazer, né? Ou eu nasci com um corpão, e por mais que eu malhe, uma época eu brincava, eu falava, se eu soubesse que ia valer mais o corpo, eu tinha feito mais ginástica e estudado menos, né? Porque, enfim. Então, e você assim, pegou o auge disso, né? Peguei. O auge que era a beleza que contava, no caso peguei. da TV. Eu ouvi de gente da TV Globo, uma época que eu fiquei sem trabalhar, e aí você vai atrás de trabalho. Nossa, eu tô sendo super honesta com você, tô abrindo meu coração, gente, para vocês, porque eu tô falando assim, nu e cru. E eu ouvi várias vezes que eu não ia conseguir mais trabalhar porque eu não era o perfil da TV Globo. Isso eu já tinha feito novela, eu já tinha feito um monte de coisa, e que eu não era o perfil. Porque eu não era lourinha, porque eu não tinha olho azul, porque, enfim, e tal. E eu nunca fui uma pessoa feia, não me considero uma pessoa feia. Não era isso, mas eu não era o perfil de padrão daquilo ali. Eu ouvi muito isso. Se eu tivesse acreditado, eu tinha parado lá atrás. Em contrapartida, quando você estava no teatro, o teatro você tem mil possibilidades. Exatamente. Não tem isso de perfil, né? É o ator. Exatamente. Não, eu posso fazer hoje uma pessoa de 80 anos no teatro sem nenhuma coisa técnica de televisão, de nada, só com o meu corpo e com a minha interpretação. Isso não tem preço, né? Isso não tem o que... O teatro é esse lugar. E por isso é que eu acho que ele tem que ser respeitado e acho que eu tenho tanta adoração por ele. Outro dia eu fui com o Léo, a gente só tinha gente com máscara para ir aqui na Cidade das Artes, para ver um negócio de trabalho, uma coisa boa que talvez venha por aí, para voltar com o teatro. E aí eu fui subir no palco e eu
Não tem. Eu posso subir no palco, assim, de qualquer palquinho de colégio. Eu bato lá, falo, dá licença, faço o sinal da cruz, peço licença para entrar. É uma coisa que é meu sacerdócio e eu vivo isso até hoje, assim. Eu acho que talvez a minha grande tristeza na pandemia é que eu acho que ele vai ser uma das últimas coisas a voltar. Por mais que a gente reinvente ele, eu acho que ele tem fôlego para ser reinventado. Um palco e a plateia sentada ali naquele É silênciozinho, diferente. não É tem igual. diferente. Não tem. Não tem Olha, igual. várias pessoas dizendo que você sempre foi linda Ah, obrigada, gente. e teve. Pera, agora sumiu a pergunta. Ah, da novela que você. O Rod Tenório pergunta para você falar sobre a Cléo de Caras e Bocas. Como foi ser mãe de adolescente e namorar com o namorado dela? O Rodrigo é Primeiro que meu colocar amigo. gente há 10 anos atrás como mãe de adolescente, né? Não. Já dói um pouco. Você imagina, isso que eu falo, eu passei por todas as fases. Eu fiz na Vale Tudo, o Danton Mello era o irmão mais novo da Flávia Monteiro, que era minha amiga na novela. Depois, logo em seguida, eu fiz Tieta, que ele era meu par romântico. Aí eu brinco com ele, eu falei, cara, o próximo eu vou ser sua mãe, não vai ter, eu vou passar sua avó aí. Que homem não envelhece, a gente é que envelhece. Eles ficam mais charmosos, a gente é que não. Mas tudo bem. E foi legal, porque assim, eu levei um susto quando me chamaram, que é o Valcir, né? Que eu amo de paixão. Fiz várias novelas, fiz peça do Valcir, eu adoro. E aí eu ia fazer mãe de adolescente. Eu falei, meu Deus, meu filho tinha acabado de nascer praticamente. Mas vamos lá, uma mãe jovem. E deu Sem super nem certo. ser mãe ainda de criança. Exatamente, eu estou aprendendo isso ainda. Mas valeu. E aí, no meio da novela, eu começo a namorar o namorado dela. Que, na verdade, tinha praticamente a mesma idade que eu, porque ele também era um pouco mais velho, com cara de criança. Então, assim, eu achei que valeu a pena. Eu já estava já estava papa-anjo e não tinha nem começado a ficar mais velha. Mas é uma experiência. E aí você brinca com isso. Eu acho que isso me ensinou muito. Assim, E que uma das momento coisas... que... Ah, vai, termina. Não, pode falar. Não, porque Vai. eu ia perguntar que momento que o humor surgiu, porque você fez muita novela com personagens diversos, né? Sim. E depois parece para o público, parece que você se encontrou no humor, né? Que você se apropriou daquele meio ali e faz... Eu brinco que ele me encontrou, porque eu não sei que horas isso aconteceu muito. Quando eu vi, eu estava emendando uma coisa na outra ligada em humor. A primeira vez que eu recebi uma crítica sobre isso foi de uma peça adolescente que eu fazia que chamava Namoro. Que era eu, Juliana Martins, a Fernanda Rodrigues, que trocava com a Natália Lage. E aí eu recebi uma crítica de que eu era uma nova Regina Casé, e eu fiquei louca, porque eu amo a Regina. Imagina se eu ia ser a nova Regina Casé. Quem me dera, quem me dera. Eu amaria ser a nova Regina Casé com a Regina Casé, mas enfim. Ali eu me dei conta que tinha, e não era uma peça de humor, era uma peça adolescente. Então eu comecei a ver que ali tinha alguma coisa que eu sabia brincar. E aí eu comecei a ser chamada para isso. Então eu não sei que horas isso virou. Eu acho que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de fazer as pessoas rirem. Eu acho lindo a novela, eu adoraria ter aquela cena de beijo na chuva, que você corre, que a lágrima escorre, e música no fundo. Eu adoraria fazer uma vilãzona hoje, uma alcoólatra como a Renata Sorrah fez na Vale Tudo. Eu adoraria fazer esse tipo de personagem denso. Mas eu gosto muito de ver as pessoas rindo. Eu gosto muito de ouvir a gargalhada das pessoas. Eu gosto de ver o brilho no olho, sabe? De alguém quando você consegue mudar a energia dela. Isso no meu trabalho e na vida, sabe? Assim, às vezes o porteiro que você passa e faz uma brincadeira e ele dá um sorriso, isso me enche a alma muito. Então eu acho que eu acabei me deixando ficar neste lugar por ser um lugar que me faz feliz de fazer os outros felizes. Né? Assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Nesse momento é o que as pessoas mais estão precisando, né? Exatamente. Essa ideia que até conversei com o Léo semana passada do Maurício e da Bia, de fazer um casal pandemia. A gente ri, porque você imagina... A gente está recém aqui. Podia ter dado uma grande confusão, porque a gente acabou pegando, né? O namoro virou um casamento de 30 anos em 5 meses. Porque a gente não tem mais nenhum pudor com nada. Não tem pudor com mais nada. Ele já sabe todos os meus podres, eu os dele, tá tudo certo.
Mas tem gente casada há muito tempo que nunca ficou tão junto. Verdade. E é de casamento, gente. É pra guerreiro, é pra fortes. Né? Se a minha avó falava isso, você pega uma pessoa que foi criada de um jeito, junta a outra, põe na mesma casa, ainda tem que criar uma terceira pessoa que é um filho, com ideias diferentes de criação. É uma loucura. Então, assim, Desafio. é um desafio. E aí a gente quis mostrar para as pessoas que dá para rir desse caos. Porque é um caos. Na boa. Todo mundo quarentenado, criança tendo aula num quarto, o marido trabalhando Pelo no amor outro. de Deus, gente. E homem em casa é chato. Mulher em casa o dia inteiro é chato. Porque a gente tem as nossas manias que você faz quando eles não estão. Né? Quando seu marido ou sua mulher não está, você vê o canal que você quer, você come o que você quer na hora que você quer. Quando tem alguém junto, você tem que fazer aquele horário. Ainda tem a criança, que tem a hora que estuda, a hora que não estuda. É uma loucura. Então a gente quis brincar com isso. Maurício e a Bia surgiu muito disso, da gente querer brincar com esse lugar e que as pessoas pudessem ver que tem graça nisso. Porque se você não olhar para o lado engraçado, amor, não dá para resistir nem sem pandemia. Com pandemia... É verdade. E não dá nem para separar, porque não tem nem para onde Porque ir. não pode sair. Então... Vai ter que ficar aqui na sala, você que eu fico... Então não tem nem jeito. Não tem como fugir, né? Acho que foi a Lu que falou aqui também que você contou a história que você deitou no tablado e não queria levantar mais no palco do tablado. Ai, foi, deu pequenininha. Teve isso. Eu com 2 anos de idade, meu pai separado da minha mãe. 2 anos. Meu pai contou isso na Fátima Bernardes. Eu quase morri de vergonha. Olha, Léo Gazzaroli. Nossa, tá bombando. O Léo não para pra olhar ninguém, tá olhando a gente, carro. Olha só. Olha que a gente tá bombando. E aí o meu pai me levou para o teatro no domingo, né? Para ver uma peça infantil, normal. E eu chorei do começo ao fim da peça. Tipo, criança chata, eu devo ter atrapalhado. Eu devo ter gente que tem trauma de teatro até hoje por minha causa. Eu acabei com a peça. Nunca mais. Eu acabei com a peça lá no tablado. E aí, quando acabou a peça, o meu pai foi falar com ele, conhecia a Maria Clara, então a gente foi falar e tal, não sei o quê. Maria Clara Machado, eu sou dessa época ainda. Eu também fiz tablado. Aí fui até lá. E eu nem fiz tablado. Você acredita que, por acaso, eu acabei não fazendo. Eu fiz cal, mas não fiz tablado. E aí, enfim, comecei e fui indo. Ele foi me levando, me deixou no palco. E aí ele conta, eu não lembro, que eu engatinhei para o meio do palco, sentei, abri os braços e ninguém me tirava de lá. Já era. Não havia... Já. Eu tenho... Depois disso, eu tenho uma fita cassete gravada. Seus alunos não devem nem saber o que é uma fita cassete. Falar isso. Então, gente, fita cassete é o que antecede o MP3. Que a gente bordava e tocava. E eu tenho uma gravação de uma amiga da minha mãe, que era psicóloga na época, entrevistando, brincando comigo, e eu falava que eu ia casar no palco, que eu ia casar com um palhaço. Eu acabei casando, meu primeiro casamento tá com o Bruno Mazeu, que não deixa de ser um palhaço, no bom sentido. Depois eu casei com o Pedro, que também é músico, mas já é um palhaço fora do trabalho dele. E agora com o Léo, que eu nem ia casar e casamos, enfim, que também é palhaço, literalmente palhaço. Então, assim, eu você já sabia como seria a sua vida, já estava ali. De algum jeito, estava ali, já na cabeça de algum jeito. Ah, Tubirzinha, eu fiz live com ela. Adoro as lives dela também. Amo. A gente já fez, eu e o Léo também. Então... Ó, o Léo vai passar. Corre, Léo, tá tocando o interfone. Isso é pandemia, ó. É assim, toca o interfone, não sei muito bem o que pode ser. Uma vez eu estava fazendo a live com a Anja Bittencourt, que é minha colega da Estácio. Amo. E aí tocou o interfone aqui e ninguém ouvia. E tocando o Lógico, mas a graça é essa. Dá licença só um instantinho. Dei um berro no meio da live. Uma encomenda, adoro encomenda, gente. Chegou uma encomenda que eu não sei o que é. Não foi nada que eu encomendei. Vocês vão saber em primeira mão que é que eu comecei. Agora, conta uma coisa, Renata. Cinema, televisão e teatro. Como você já circulou neles? Em todos. Qual é o melhor e o menos legal de cada um? Ai, eu não sei se tem um melhor. Eu acho que eu tenho menos vivência no cinema do que eu gostaria. Eu gostaria de fazer mais.
porque eu gosto muito do universo do cinema, do tempo que se leva para fazer, do cuidado com a iluminação, e é uma obra fechada, assim como o teatro, né? Então, que não é aberto como uma novela, que o personagem pode mudar. Isso eu acho interessante, esse trabalho de pesquisa, de tempo. Eu tenho uma intimidade maior com o teatro, é onde eu me sinto realmente bem. Eu sempre acho que eu vou ter um piripaque antes de entrar em cena, e a Lu é testemunha disso, que foi a última pessoa com quem eu fiz peça antes da Sala Laranja, mas na Sala Laranja eu não falava tanto isso. Com a Lu eu tinha mais intimidade, eu falava bastante. Porque eu falava, Lu, se eu desmaiar, você entra e fala no meu lugar. Eu sempre acho que eu vou morrer, desmaiar, tudo isso na beira da coxia. Sabe? Eu sempre me pergunto por que eu fiz isso mesmo, por que eu topei fazer isso, para que esse nervoso, por que eu não estou em casa vendo novela? E aí você entra e aí parece que o mundo para e que nada é melhor do que aquele lugar. Né? Assim, eu já fiz peça depois que a minha avó faleceu, no mesmo dia, e aquilo me encheu de energia. Então eu acho que o teatro tem mais intimidade. E a televisão eu faço desde muito nova mesmo. Então, para mim, é um lugar que eu circulo com muita tranquilidade. Eu dei uma sorte, eu comecei numa época em que a gente também era mais preparado para essa televisão. Eu tinha o Ivan Zettel, era diretor, o Ricardo Washington era assistente de direção quando eu comecei, e eles me ensinavam, eu fazia trabalho do colégio para ter nota, para poder estudar, e porque tinha que saber português. Eles falavam isso, uma pessoa que não estuda, não sabe o português, não sabe as coisas, não pode ir adiante, tem que saber ler direito, tem que interpretar texto. Então, eu acho que são lugares que eu tenho vivências diferentes e que eu tenho intimidades diferentes, mas eu não sei se eu acho que eu vou... O cinema é um lugar que eu ainda quero conhecer melhor. Digamos que é um flerte ainda que eu quero flertar mais. Mas o teatro é meu xodó, né? Embora as pessoas me vejam muito mais em televisão, e eu tenha uma história de televisão que eu sei que eu tenho essa bagagem de muito tempo, o teatro é o lugar onde eu recarrego, aquele silêncio é importante. Você está trocando ali na hora com as pessoas, você vê uma pessoa se identificar com o que você está falando, fazer um casal mudar de energia do que chegou no teatro para o que saiu, isso não tem preço. É a troca na hora, né? Você tem o retorno do seu trabalho ali, na hora, né? Você sente ali exatamente a energia. O Vitor está dizendo que ele é seu fã e que ele queria saber como foi fazer participação no filme Zoando na TV. Foi muito divertido. Foi com a Angélica. Eu fiz 2 filmes da Angélica. Eu fazia o Caça-Talentos. Porque fazia o programa exatamente. Da Angélica. Foi muito divertido, né? Era eu, ela, a Inês Viana, que é maravilhosa, e a Márcia Cabrita. Então, não tenho... assim, gente, Nelito Fernandes, minha mãe. Nelito é chefe de redação nossa do Zorra. Oi, Nelito. Maravilhoso. Minha mãe entrou agora. Mãe, já falei muito de você. Agora tá tudo. Mas mãe tem que falar sempre. Sempre. São eles que me aguentam quando a coisa tá difícil, né? No bom, tem muita gente para aguentar. Quando a coisa tá ralada, são eles que me seguram mesmo. Então, tem mais que levantar a bola deles. Mas, assim, foi muito gostoso de fazer, porque era um filme para adolescente, era um filme leve. Era muito gostoso. Eu adoro. A Angélica é uma amiga que eu amo. Então, assim, a Márcia Cabrita é uma... Nossa... E a Inês e o teu dirige... público mudou também, né? O teu mudou. Público mudou. O meu público vem crescendo comigo. Meu público vem crescendo comigo. E aí tem uma turma que me pega jovem, assim, eu já não tão jovem, mas eu comecei a fazer muita coisa, tipo a Caça-Talentos, o filme da Angélica, fui fazendo a Diarista, que era um programa que eu tinha que fazer uma bigoduda, que era maravilhoso. Então, assim... Eu tenho um público mais novo que vai chegando, assim, que é gostoso, eu vou renovando. Eu me sinto um pouco velha, às vezes. Fala, minha mãe te adora. Eu já estou nessa fase. Mas tudo bem, gente. Eu não tenho o menor problema em envelhecer. Eu super te entendo. Quando eu comecei a dar conta que os meus alunos nasceram no ano 2000, eu comecei a ficar nervosa.
Eu não tenho. Eu agora tenho vivenciado isso mais de perto, porque o Léo é 10 anos mais novo que eu. Então, isso. Mas não parece, não, tá? Ela disse que não parece. Eu tô de fone e você não ouviu, mas ela disse que não parece. Desculpa aí, gente. Vê se parece. Não Não parece. não vem fazer essa cara. Não parece. Ai, gente, é lindo, não tem Não problema. parece. Isso é o que menos importa, eu não tenho o menor problema. Minha mãe é uma pessoa que me ensinou. Minha mãe hoje está com 70 anos e é a pessoa com mais luz que eu conheço e cheia de vida. Eu acho que eu puxei isso dela. Não tem o menor problema com isso. Eu acho que é experiência, vale. Não voltaria a passar tudo que eu passei nos meus 20. Eu já ralei muito, gente. Eu não quero voltar lá, não, para a faculdade, para começar a estudar na Cal, para preparar tese final. Eu não quero mais, não. Não, mas se a gente voltasse com a maturidade de hoje, né? O entendimento do puxa, você tá aí, fácil, amor, não né? tinha pra ninguém, né? Aí a gente ia dominar o mundo. Isso é muito mais fácil, gente. É, gente. Se a gente, as mulheres aí, hoje só ia ter mulher dominando esse mundo, gente. Dominando E se a tudo. gente, sem saber, a gente já domina, imagina a gente sabendo e voltando pra fazer. Sabendo o pulo do gato. Porra. Agora, me fala uma coisa. Quando você começou, existia na televisão o diretor, que na verdade ele era um diretor de ator também, né? Sim. Ele dirigia o ator. E hoje em dia, pouquíssimos fazem isso, né? Tem uma terceirização, né? Tem o preparador de elenco e tudo. Como é que você enxerga a diferença do diretor, que é o diretor de cena, né? O diretor da história, para o diretor, que é diretor de ator? Pois é, isso é que eu estava falando do que eu peguei e dei sorte, né? Eu peguei uma época em que a gente tinha esse tempo. Então, eu aprendia inversão de eixo, a câmera quando tá, quando não tá, que respiração você faz, como é uma edição, quem corta para onde. Eu tinha esse tempo, hoje em dia você não tem isso. E eu tinha um diretor que vinha comigo durante a cena e que me dizia, assim, eu me lembro de uma cena com um Buri, do Burizão, que é um super diretor, e eu fazia Tieta, e eu tinha uma cena que eu encontrava o Armando Bogos, que era meu pai bêbado. E eu tinha uma cena de muita densidade dramática, que para minha idade era muito. Hoje, provavelmente, eu ia ter alguém lendo comigo esse texto antes, preparando isso comigo antes, estudando isso comigo antes, que tem o seu lado maravilhoso, era um respaldo que a gente não tinha, a gente aprendia na cara e na coragem. E a Leila faz isso muitíssimo bem, porque não faz só com a voz. A Leila tem uma coisa que ela vai pela coisa da interpretação, que é muito gostosa e rara de se ver. Mas, enfim, a Leila Mendes. Mas hoje eu tenho esse preparo, mas na hora que você chega ali, é uma marcação. Por mais que o diretor queira fazer, isso já foi feito porque o tempo é corrido. Você não tem mais esse tempo para ali desmembrar com o ator que está. Então você vai estudar você. São raras os preparadores que têm um tempo de preparar você com a pessoa que faz a sua mãe na novela. Acaba sendo um trabalho mais solitário de preparação. Lá atrás, não. Esse diretor, o Buri, chegou para mim, sentou do meu lado e falou comigo, eu nunca mais vou me esquecer, claramente. Olha, seu pai traiu a tua mãe, você tá sofrida, você tá com raiva dele, mas ele tá bêbado, ele tá acabado, tem essa menina que tem esse pai. Tudo isso foi falado na boca de cena. E você já entra carregada com a emoção, né? Você já entra com aquilo. Então, quando você entra falando, caramba, é isso aqui. Eu acho que são visões diferentes, né, disso. Eu acho que tem o lado bom de você ter um tempo de preparar antes, até porque hoje a gente tem no Rio de Janeiro, principalmente, muito pouca escola para isso, né? Parece que o teatro virou uma coisa que não precisa ser estudada mais. Não, é só montar a peça para apresentar, né? Exatamente. E tem toda uma técnica vocal, uma técnica de emoção, de respiração. Tem coisas físicas para serem trabalhadas para aquilo chegar naquele resultado. Então, eu fazia muito de intuição e eu agradeço muito ao Miguel Falabella, porque já era uma terceira ou quarta novela que eu fazia e ele falou para mim, você é uma excelente atriz intuitiva. Agora saia e vai estudar. E eu fui fazer isso. Tudo, né? Porque você eu pode acho estar que intuída. é tudo.
Porque até que se você não estudar, Carla, a gente tem cartas na manga. Todo ator sabe aonde ele vai que joga certo, que dá certo. Então, num momento de insegurança ou de necessidade de rapidez, você vai nessa carta da manga. Que é legal, ela funciona, ela acaba sendo mais a tua marca e tal. Eu sei exatamente onde eu me salvo para ir bem em alguma coisa. Mas eu não sei se isso é desafiador para mim mais. Eu acho que o que eu quero hoje é um personagem que me tira o sono. Que vai fazer eu pensar... preparando ele. Exatamente. Não tem nada melhor do que você deitar e falar: ferrou, eu sou péssima atriz, eu sou uma enganação, eu não sei fazer e eu não vou conseguir fazer. É a melhor coisa que tem, porque aí você faz: opa, peraí, deixa eu entender que lugar é esse, deixa eu me apropriar, porque quem tá lá sou eu. Né? Porque mesmo na televisão com corta, dá para fazer de novo, não importa. Você tem... A televisão ainda tem uma esquizofrenia, no bom sentido, que é você começar um personagem... Eu já fiz novela que eu comecei personagem que era dramático mesmo. Eu abandonei minha filha, larguei minha filha, tinha um reencontro com a filha. Eu acabo a novela casada com o Marcelo Médici e com o Ari França, vestido de mulher. Então, assim, você tem esse meio do... Sim, porque a novela, ela tem isso, né? Ela vai conforme Exatamente. o público vai dizendo, né? E você vai indo. Então, todo lado do ator tem a sua coisa interessante. Eu acho que a gente passou uma época em que a televisão é pejorativo, em que tinha esse lugar. Eu não concordo. Eu acho que ela é uma outra forma de fazer. Ela não é mais fácil e nem menor. E ela como agora surgiu o celular também, né? Virou uma nova ferramenta. Agora, entendeu? E aí você vê coisas que você fala: meu Deus, eu estudei. Tem... Gente, me perdoe, mas temos os youtubers. Nada contra nenhum deles. Nada não, contra. Mas é complicado, porque eu vejo isso em sala de aula. Muitos alunos questionam. Aí eu falo para eles: olha, você precisa entender a técnica. Porque Exatamente. no momento que não vier de dentro, que você tiver com qualquer problema que não conseguir, a técnica vai te salvar ali, vai Exatamente. te ajudar. E você vê agora hoje... tem que estudar para isso, né? Exatamente. Você olha hoje os youtubers, se é que pode assim dizer, que são... Meu filho é um menino de 15 anos, então eu acompanho bastante todos eles. Eu tenho uma menina de 15 anos também. Então também acompanhamos bem, a gente sabe bem. Sim. E aí os que se mantêm em show, em teatro, são aqueles que têm na veia o teatro mesmo. São pessoas que gostam da atuação, que não estão ali para contar qualquer coisa. E são os que se sustentam, né? Exatamente. Senão eles vão naufragar e vão fazer vídeos maneiros e tá tudo certo na internet. Então, assim, cada coisa no seu lugar, né? Assim, e eu acho que não tem nenhuma... nada ruim, não é pejorativo, mas cada coisa no seu lugar. Porque eu, por exemplo, não saberia ser uma youtuber. Eles fazem coisas que eu não faria. Eles têm um tempo de linguagem, têm um conhecimento que eu realmente não sei. Eles dão de mil em mim. Se eu resolver fazer... eles nasceram com um chip que a gente não tem. Se eu quiser fazer, eu tenho que estudar. Então, o contrário, né, é a mesma coisa. A recíproca é verdadeira. Eu acho que isso fala para tudo. Me fala sobre a parte, puxando agora para a minha área da voz, como é que você trabalha a questão do aquecimento e do desaquecimento vocal? Antes eu vou pedir para a Leila sair da live. Porque essa é a parte que a gente mais fica desesperada. Eu sei, a Leila quer me matar várias vezes. A Leila foi família, mas antes de ser família, a Leila eu conheci a Leila trabalhando. Depois ela virou família porque a vida quis assim. Então, assim, mas eu não sou uma pessoa, eu não sou tão Caxias com a voz como eu deveria ser. Isso é uma verdade. Eu percebi a importância que ela tinha quando me deu o calo. Porque eu precisava da minha voz para fazer a peça e ela não vinha. Não tinha jeito. E se você respira errado e engasga, pode falar, eu entendo. Ela sabe bem, ela me conhece. Às vezes eu ligo no desespero para ela. Eu tenho um kit que ela me deu aqui, que eu sopro muita água. Ih, meu amor. Eu tenho muita rolha que não é rolha, eu tenho de tudo aqui. É uma loucura. Mas eu fui entender isso quando ela me falhou. Porque como eu comecei muito nova, eu acho que eu também não tive essa noção
eu fui indo, a vida foi me levando, eu fui fazendo, e eu fui estudando, e fui achando que aquilo dava conta. Uma hora a vida te cobra. E aí eu vi que, eu falei, ferrou. Eu tenho que falar para a velhinha da última fila, e a voz não chega nem na primeira. Então, ferrou. A Leila me salvou muito nisso. E quando eu falo brincando, eu falo rindo e tal, mas a Leila me salvou mesmo, assim. Era uma direção da Sininha de Paula e eu fui fazer exame, e aí tinha um calo e talvez eu tivesse que operar, e a Leila, com exercício, me salvou. Então, até hoje, eu tomo esse cuidado. Agora, eu sou uma pessoa viciada em gelo, por exemplo, que é a pior coisa que pode ter para uma voz, tirando o cigarro e, enfim... Sim, eu ia falar isso, o cigarro. Tirando o cigarro, ainda é pior. Mas eu sou viciada em gelo. Então, isso é uma coisa que eu fico atenta. Quando eu estou em cartaz, eu fico mais ligada. Os exercícios que a Leila me passou, eu faço constantemente, quando eu estou em cena e quando eu vou fazer. Quando são textos mais articulados, porque eu falo muito rápido. Isso é uma coisa minha mesmo. Então, eu tenho que parar, às vezes, para pensar que eu estou raciocinando mais rápido do que eu estou falando e, às vezes, vai embolar. Então, eu tenho esse cuidado com ela, sim. Mas eu confesso que eu deveria ser mais Caxias do que eu sou. Não façam como eu faço. E é uma coisa engraçada, porque eu ouço de muita gente. Uma vez eu ouvi no elevador, naqueles prédios de Ipanema, eu falei, terceiro andar. O cara olhou para trás e falou, a menina da novela. A minha voz é uma coisa marcante. Muita gente me fala isso. E é verdade. Nossa, eu achei que era você porque eu ouvi a sua voz. E eu falo, gente, a minha voz é uma coisa marcante, eu preciso cuidar dela. E eu conto com você, Leila, querendo você ou não, você não tem saída mais, amor. Lamento lhe informar que não tem mais saída. Não vai ficar sempre dela. Mas não, nunca. Mas eu acho o trabalho da fonoaudióloga muito importante nesse lugar, porque a gente acha que é um trabalho só para uma colocação de voz, ou só para um canto, ou só... E não é. É um trabalho de cuidado com a sua via respiratória, com o seu timbre, com como manter aquilo. E essa é meu instrumento de trabalho é meu corpo e minha voz. Eu não tenho outro. Eu não tenho outro. Eu não sento e um computador faz por mim. Então, é fundamental que esse cuidado exista. Eu nem sempre tomo esse cuidado. Eu, às vezes, peco mesmo, a Leila sabe disso, mas sou assumidamente culpada por isso, mas não tem jeito, porque na hora que falha, amor, não tem saída. Aí que a gente dá valor. Eu falo muito isso para eles. Olha, aproveita os exercícios que a gente está fazendo. E eu vou te falar, parece bobagem. Parece, o negócio de soprar na água, parece... Você fala, gente, não é possível. Muita gente morre de rir, né? Os exercícios são engraçadíssimos. São sagrosíssimos. E aí você fala, gente, não é possível. E é. Quando você faz, a clareza com que a sua voz fala e sai é totalmente diferente. E isso faz, inclusive, diferença no tempo de uma piada. Sim. Se eu não conseguia levar... Eu ia entrar nesse assunto agora. Exatamente. Você fez novela, série, personagens que contar. Você tinha uma história ali. No Zorra, você faz esquetes bem curtas, personagens assim dos mais variados. Como é que funciona isso no teu tempo de preparação de atriz, nesse tempo de comédia? No Zorra, eu acho que agora, por a gente já ter tanto tempo, a gente vai muito no instinto da coisa, sabe? Assim, veio isso agora, como é que é isso? Eu já tinha passado por isso na época, lá atrás, com o Junto e Misturado, que era um programa que eu fiz de humor, e que era eu, Débora Lan e a... Ai, gente. Eu e Débora Lan trocávamos juntos as duas. Então, e a Fabíola Nascimento. Éramos só nós três. Então, às vezes, uma não estava pronta, a outra entrava, era um personagem que chegava em cima da hora pra gente. Então, a gente meio que tinha que se virar naquilo ali. Nos Zorros já é mais preparado. Então, a gente, quando lê e recebe, já tem mais ou menos o que pensar. Mas a gente só tem acesso à peruca, ao que vai ser feito, ao que está sendo pensado na hora ali. Então, a gente acaba se preparando antes, e isso é uma coisa que eu adoraria que tivessem me dito lá atrás, nos meus 13, 14 anos, é que a gente tem que estar sempre preparado. Porque a gente não sabe nunca que horas vão precisar do nosso instrumento de trabalho. E o Zorra mostra isso o tempo inteiro, porque às vezes eu li como uma senhora
de 50, olha, quase 50, uma senhora, e chega lá é uma senhora de 80. Senhora de 50 não, tá, gente? Sim, Eu tô quase não, lá. não, Enfim, uma moça de 50. não, a gente ainda tem 40 e poucos. Isso, 40 e algumas coisinhas. Não tem o menor problema com isso. Então, assim, às vezes é verdade, às vezes a minha leitura de uma senhora que entra no banco pode ser uma senhora de 70 e de repente é uma de 90 e eu vou precisar usar essa voz nesse lugar da mulher idosa, da mulher com menos Zorra não força. resgata um pouco essa questão dos personagens do teatro? Em que ele Resgata. não fica preso à sua característica física. Vocês podem ser Muito. qualquer coisa. Muito, muito. E resgata muito nesse lugar. A gente tem muito pouco. Terceira idade, por exemplo, todo mundo faz. Todos nós fazemos a terceira idade do Zorra. Não tem nenhum ator de terceira idade para fazer. Até o Paulinho faz. Não, Paulinho. De 80 anos. E fazem velhinhas maravilhosas. Maravilhosas. Tem velhinhas ali. Patrícia Pinho faz uma velhinha. Sim, sim. Que eu quero casar com aquela velhinha da Patrícia Pinho. É muito fofa. Então, assim, o Zorra brinca nesse lugar. Ao mesmo tempo, você faz uma adolescente. Uhum. E aí você precisa estar nesse lugar, que é uma voz mais limpa, que é uma coisa mais limpa de jeito, é menos carregada pela vida mesmo, não tem jeito. Então, o Zorra brinca com isso. E agora em casa, no remoto, tá brincando 5 vezes mais, porque a gente tem que fazer a velhinha, botar a peruca, a gente maquiar, a gente arrumar tudo e correr para brincar com essa velhinha. Então, se não tiver muito bem preparado, você chega na hora de fazer a velhinha e só dá para fazer a velhinha morta. Porque não sobrou mais nada depois de montar cenário, botar a câmera e ligar a luz. É, porque aí voltou o trabalho braçal, né? Braçal, e que é muito legal, que é muito gostoso, é cansativo pra caramba. Mas é o trabalho. Faz parte do processo. Né? A gente voltou a fazer grupo, né? Assim, tem o cara do som, da luz, da arte, não sei o que. A gente voltou a ser trupe. Isso é gostoso demais. Isso não tem preço. Não Mesmo tem preço. que seja pelo WhatsApp. Mesmo que seja por vídeo. É o que eu falei, tá todo mundo namorando por computador. O negócio é quando acabar a gente se conhecer e se reconhecer de máscara. Agora me diz uma coisa, o que você... Aí você já me disse isso, uma coisa que eu gostaria que tivessem te dito quando você estava começando, mas eu queria que você dissesse o que você acha que é fundamental para um ator, para a formação dele. A pessoa que não... Assim, está começando agora, pensei em ser ator. Eu acho que tem 2 coisas que são muito importantes. Vai parecer piegas, mas não é. Acredite, nos meus 40, eu sei bem que não é piegas. É ser apaixonado por aquilo, mesmo. A profissão da gente não é a revista Caras, nem todo mundo mora em cobertura com piscina, nem todo mundo tem carro blindado, é uma grande minoria, minoria que tem isso tudo. Então, é um sacerdócio mesmo. É trabalhado, a gente lida com a coisa mais bonita e, às vezes, ao mesmo tempo, mais difícil, que é o sentimento das pessoas. Né? Quando eu vou fazer uma cena em que eu vou matar alguém, por mais que eu, Renata, jamais vai entender o que é esse sentimento, eu tenho que visitar esse sentimento de alguma forma, nem que seja do que eu entendo ser o sentimento. Então, para isso, você tem que estar muito entregue. Muito afim de fazer isso. Saber que vai ser difícil. Você vai ouvir 500 nãos. Você provavelmente não será uma pessoa com um nome conhecido em todos os lugares. Não importa. Você vai levar a sua arte para alguém. E isso é o mais importante. Não perder isso de vista jamais. Porque o sucesso é consequência. Né? E a outra coisa que eu acho que um ator nunca pode perder é a curiosidade no ser humano. O que me mantém viva é a curiosidade no ser humano. Eu gosto de gente. Eu estou sofrendo e vou sofrer horrores nessa pandemia. Porque eu gosto de tocar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. Desde a prostituta de Copacabana até o velhinho que está jogando gamão. Todo mundo tem algo a dizer. E esse é o nosso ofício. Isso era uma coisa que o Chico Anísio dizia, né? Que a observação era
Era a Muito. alma do ator, assim. E muito. Eu aprendi muito com ele, eu dei essa sorte também. Ele foi meu sogro, Pois. ele é avô do meu, ele é avô do meu filho. Então eu aprendi muito com ele. E ele tinha uma coisa que eu acho muito bacana, que era um respeito pelo seu espectador. O Chico não subia num palco sem estar extremamente arrumado. E aí, no caso dele, claro, não eram os personagens, era ele, mas ele estava extremamente arrumado. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma peça, uma Famosos Quem, em que eu fazia Chapeuzinho Vermelho e ela falava palavrões. E aí, quando acabou, na estreia, ele me chamou e falou: por que os palavrões? Palavrão só pode entrar se tiver necessidade. Se você não puder contar essa história sem eles. Senão eles são só coisa chula. Então ele tinha um respeito com o seu espectador que eu aprendi. Eu dei muita sorte de esbarrar com pessoas que foram me dando dicas na vida. E que eu gostaria de ter tido lá atrás mais oportunidades. Então eu acho que hoje, primeiro, é não desestimular, porque a gente está num momento que, para quem é jovem, está muito difícil sonhar. Está muito difícil acreditar que a gente vai sair desse buraco e que a gente... né, muito se fala da morte do teatro e não é verdade. Ele só morre se os alunos daí não se dedicarem a fazer ele continuar vivo. Exatamente. Né? Se Enquanto a gente mantiver a chama acesa, ele não morre vai jamais. ressurgir de novo. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente depende desses alunos, dessa curiosidade, desse amor ao próximo. E quando eu falo amor ao próximo, não é o piegas do ajudar o outro, é do menos competição e mais olhar para o outro. Né? A gente criou uma coisa, e a televisão tem uma responsabilidade grande nessa competição de quem é mais bonito, quem é mais malhado, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Isso não é a base da gente. E o ator não é para viver disso. Não é para viver de competição. A gente vive em comunidade lá de trás. A gente é para ser grupo. É para eu te dar a mão. Parceria, né? Exatamente. Eu posso, mesmo que eu faça um monólogo, eu não faço ele sozinha. Então eu vou precisar que alguém me dê a mão. Isso eu vivi muito com a Lu Fregolente. A gente foi muito parceira nisso no Alucinados. Éramos só nós duas. A gente viajou para o Macapá, para um monte de lugar. E a gente tinha isso, assim, que ela estava aqui do meu lado e eu não estava olhando para ela, mas eu sabia quando ela precisava de mim, quando eu não precisava. Sabe, assim, é um estar atento. A Leila como diz falou Caetano, que é o saber ouvir, que o seu mérito é saber ouvir. Ah, Leiloca não vale. Leiloca... E o ator, ele precisa saber ouvir mesmo. É fundamental. Fundamental. Não adianta a ansiedade para falar o seu. A sua fala só tem graça se você ouvir o do outro, se você rebater. Eu gosto de ver um teatro quando existem e acontece alguma coisa que não estava ali programada, mas se você está ouvindo, aquilo vira música, aquilo vira balé de novo. Se você está só em você... O ator, a gente virou não, porque eu não vou entrar nesse lugar, mas a gente ficou uma coisa muito ligada no próprio umbigo. E é o último lugar que o ator pode estar grudado é no próprio umbigo. A gente tem que ser pro mundo e não pro próprio umbigo. O próprio umbigo é o que menos importa. É o que menos. Importa. Tá acabando. Ai, não! Ai, gente, eu adorei muito. Já me sinto sua amiga. Assim, amor, já somos. Adorei conversar com você. Assim, eu adorei também. Muito bem, muito legal. Ai, que delícia. Eu te agradeço de ser professora disso tudo. Eu te agradeço de manter isso vivo, porque é tão importante ensinar. Então, eu vou dar tchau pro pessoal para você poder se despedir, senão vai cair o nosso beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada. E Renata, eu te agradeço. Você manda um beijo pro Rod, que ele tá pedindo pra você mandar um beijo. O Rod me acompanha há muitos anos. O Rod é o responsável por todas as cenas que vocês virem minhas, no meu Instagram antigas. É ele que acha, ele sabe mais da minha carreira do que eu. Enfim. E eu queria dar beijo em vocês, dizer, se tiver os seus alunos assistindo, ou se eles forem assistir depois, tem vários aí. Que não desistam, que tenham amor pela arte da gente, que olhe para a coleguinha do lado, sem se preocupar se ela tem abdômen dividido ou não. Isso é o que menos importa. Sejam felizes na arte da gente, se divirtam e levem o teatro da gente para cada vez mais longe, porque o lúdico é a única coisa que ainda salva. É verdade. O resto está difícil. Obrigada, Renatinha. Muito obrigada. Obrigada, gente. Para você. Um beijo para vocês todos que assistiram. Aí vai ficar gravado aqui no IGTV. Por favor.
e eu te marco lá. Depois a gente Marca. combina de conversar mais. Por Bota o Léo pra favor. conversar junto com a gente. Vamos. E façam exercícios de voz, gente. Por favor. E não tomem gelado. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.